Salve, salve, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar. Já cola com a gente deixando aquele like maroto, se inscreve se ainda não for inscrito e ajuda o canal a bater a meta dos 10 mil inscritos. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o clássico e compartilha esse vídeo com os amigos flamenguistas. Hoje vamos repercutir o empate sem gols no clássico entre Flamengo e Vasco, pela 5ª rodada do Brasileirão. E para isso vamos conferir juntos a análise do programa Troca de Passes, do Sport TV, que destrinchou tudo sobre essa partida. Então, fica com a gente até o final, porque tá imperdível. Vambora pro vídeo! Que é um time muito bom, grandes jogadores, muito bem treinado. Se dependesse das entrevistas do Felipe, a gente teria aqui o melhor campeonato do mundo. Nenhum dos nossos técnicos jamais seriam demitidos, porque todos os times são extremamente bem treinados e os jogadores adversários sempre muito decisivos. Não é, Mansur? De certa forma também é uma maneira de valorizar alguns resultados dele, entendeu? Então tem um pouco dos dois, um pouco da cordialidade, mas também tem, entendeu? Mas é por aí, Felipe Luiz, assim. Mas e o que você achou da entrevista, ô Mansur? Não, o que a gente estava comentando ontem, é curioso, né? Como nessa hora do pós-jogo e da entrevista, a expectativa pré-jogo pesa, né? Em relação ao Carille, foi muito mais de uma exaltação do comportamento, da capacidade de competir, e do lado do Flamengo, sobre uma lamentação do resultado, tentando encontrar razões pelas quais o time não ganhou. E se a gente pesar o jogo, obviamente o Flamengo criou muito mais oportunidades do que o Vasco. O goleiro do Vasco saiu como o melhor jogador do jogo. Eu acho que nessa hora pesa um pouco também a expectativa pré-jogo, e é plenamente justificável pela situação dos dois clubes no momento. Expectativa e realidade, né? Acho que é uma coisa que não tem como negar que seja importante na hora de analisar os jogos, né? O que uma equipe é capaz de fazer em relação à outra. Vamos conversar sobre Flamengo e Vasco e Flamengo, o jogo do Maracanã, que aconteceu mais cedo, quase 40 mil pessoas lá. Aliás, baixo público na Arena do Grêmio hoje para um clássico, né? Um estádio para 60 mil pessoas, menos da metade das cadeiras estavam ocupadas, só 27 mil pessoas na Arena do Grêmio. Maracanã de novo com o público, o setor fechado, inclusive. 40 mil no Maracanã, para um Flamengo e Vasco, dá para considerar um público abaixo do que a gente imaginava. Em campo, né, Mansur e Pedro, o primeiro tempo foi bom, né? Um primeiro tempo aberto, com o Vasco criando oportunidades, diferente de outros jogos, fazendo frente ao Flamengo, né? Mais equilibrado, clássico do que eu imaginava que pudesse acontecer. E aí no segundo tempo, com as trocas, acho que o elenco do Flamengo também faz diferença, né? E eu acho que esse bom primeiro tempo, acho que se deve muito à postura do Vasco, que acho que surpreendeu a quase todo mundo, né? A mim, por exemplo, surpreendeu demais. Imaginava um Vasco muito mais fechado ali, tentando basicamente se defender, negar espaços ao Flamengo e tentar achar espaços em contra-ataque, na projeção de jogadores como o Nuno, que está jogando muito bem, sequencialmente sendo um dos melhores jogadores do Vasco em campo, Ryan começando como titular, também uma opção de escape de velocidade pelo lado, mas não, foi o Vasco que entrou, começou o jogo tentando competir, essa daí uma das grandes oportunidades. Jogada do Nuno, né? Que qualidade. Só faltou acertar o canto, né? É que quando ele dá o corte, agora a gente vai ver, quando ele dá o corte, a bola acaba ficando muito próxima do corpo dele, e aí ele não consegue direcionar nem colocar a força suficiente, mas ainda assim é uma defesaça do Rossi, o português, que assim, um baita de um achado do Vasco, encaixou muito bem no time. E o Vasco faz ali 25, 30 minutos competindo muito bem com o Flamengo. A reta final do primeiro tempo, o Flamengo já começa a ter muito mais volume de jogo, já começa a se instalar inteiramente no campo de ataque, e aí o Vasco começa a ter um pouco mais de dificuldade de conseguir sair para o jogo. E o segundo tempo é um segundo tempo onde basicamente só o Flamengo jogou. O Vasco teve muita dificuldade de conseguir sair, de conseguir chegar à frente, não teve nenhuma finalização na segunda etapa. O Vasco terminou o primeiro tempo com 6 finalizações e foram as 6 finalizações do jogo. E aí apareceu o Léo Jardim, que assim, tem pelo menos 3 temporadas fazendo assim grandes jogos pelo Vasco. Há 2 anos atrás, na minha opinião, foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, no ano que o Vasco, que ele conseguiu se livrar do rebaixamento. O Léo Jardim foi fundamental, e mais uma vez, assim, esse pontinho aí na tabela, ele vai estar ali com asterisco, porque o torcedor do Vasco vai lembrar da atuação, excelente atuação que teve o Léo Jardim. Sobre o Vasco, assim, eu acho que tem uma questão que é muito clara. Além, óbvio,
É evidente que quase sempre o campo é uma tradução do que está acontecendo nos clubes, né? As trocas de um lado e de outro, elas dão muito mais armas a um time do que ao outro. Ainda mais com os desfalques que o Vasco teve também, né, Manso? Se a gente pensar que o Vasco hoje não teve Tietê, não teve Paulinho, Paulinho não teve Tietê, não teve Payet, né? E tem mais um. Adson. O Adson, que seria certamente escalado para o jogo de hoje, se não para iniciar ou para entrar no Além segundo do Maurício tempo. Lemos, mas é uma outra situação. Mas, claramente, o Vasco acabou no segundo tempo se vendo muito obrigado, mas sem conseguir sair de trás, defendendo e tendo muito menos a capacidade de escapar. No primeiro tempo, o Vasco cria oportunidades, dá aquela sensação de que ele está fazendo, talvez de todos os enfrentamentos do ano, aquele em que ele compete mais, mas ainda assim a partir de um jogo mais direto do que o Flamengo, de uma tentativa de atacar mais rápido, até por característica e pelas diferenças de um lado e de outro. Em relação ao Flamengo, tem algumas coisas que me chamam a atenção. É curioso, né? A gente vai falar de um jogo com uma grande participação do Léo Jardim, mas, para mim, passa longe de ser uma grande exibição ofensiva do Flamengo. Não foi uma grande atuação do Flamengo. Mas, assim, é aquilo. O time que tem, o volume que o Flamengo tem, posse de bola que o Flamengo tem, a qualidade que tem, naturalmente, em algum momento, vai conseguir criar as oportunidades. Primeiro tempo, por exemplo, o Flamengo conseguia produzir bastante a partir de uma arma que é conhecida, difícil marcar e que o Vasco tem tido dificuldade de marcar desde os jogos do Campeonato Carioca, que é a movimentação Gerson-Arrascaeta por trás dos volantes, né? Os dois volantes do Flamengo atraíam Coutinho e Jair. O Hugo Moura, por vezes, se via com dificuldade de saber a referência, se era o Arrascaeta, se era o Gerson. E a movimentação do Gerson da direita para dentro fez ele ser o maior finalizador do Flamengo. Por outro lado, para mim, foi mais um jogo em que a presença do Bruno Henrique como 9, ela diminui muito o poder de fogo do Flamengo. O Henrique não apareceu no jogo. Ele tem dificuldade de jogar naquela função. O que ele consegue fazer, por vezes, é saindo da área, se posicionando vamos dizer, num espaço entre defensores e volantes, onde ele encontre algum espaço para ele jogar mais de frente para o gol, ou seja, atacando um espaço, seja fazendo uma diagonal para a área. Quando essa situação não acontece no jogo, ele fica muito limitado, né? E aí o Flamengo teve dificuldade. No segundo tempo, o Flamengo tem, para mim, antes de produzir essa sequência maior de oportunidades de defesa do Léo Jardim, que é uma parte final do jogo, o segundo tempo é um segundo tempo fraco em termos de oportunidades de gol. Quando o Flamengo começa a tirar ou Gerson e Arrascaeta do jogo, ou... O primeiro lance de perigo do Flamengo, Mansur, foi aos 28, na cabeçada do Pedro. Né? Cruzamento da direita do Wesley, o Pedro desvia, que foi uma grande defesa do Léo Jardim. Porque é uma outra questão, quando o Flamengo começa a tirar ou Gerson e Arrascaeta, ou um deles, ou eles começam a fisicamente sentir, porque a sequência de jogos é forte, as opções do Flamengo quase sempre são jogadores que tendem a ter aceleração o tempo todo. E se o Flamengo está enfrentando um time que está naquela altura do jogo defendendo mais perto da sua área, esses espaços para esses jogadores acelerarem diminuem. E acho assim, o Flamengo tem uma quantidade grande desses jogadores, desses velocistas, todos bons jogadores, né? Só que nenhum deles num padrão de capacidade de desequilíbrio como os meias ofensivos do Flamengo têm, Gerson e Arrascaeta. São jogadores que são bons jogadores, mas a capacidade de desequilíbrio deles é um pouco abaixo dos meias ofensivos do Flamengo quando eles saem do jogo. Então, aí no final do jogo, o Flamengo de fato acaba pelo volume e criando oportunidades boas, muitos em cruzamento, né? É isso que eu ia falar agora. Uma coisa que me chamou a atenção e que já tinha percebido no jogo quando o Central Córdoba, que outro jogo onde o Flamengo buscava o gol e estava tendo dificuldade de conseguir criar mais oportunidades, é que em determinado momento o Flamengo começa a levantar muita bola na área, começa a cruzar a bola para a área o tempo todo buscando, obviamente, o Pedro, que é a referência. E hoje, em determinado momento, mais na reta final do jogo, isso se repetiu. A cabeçada do Pedro, que é a grande defesa do Léo Jardim, nem é um cruzamento em que o Flamengo construiu uma grande situação para cruzar. É uma vitória dele ali no duelo, né? Por exemplo, o jogo hoje no primeiro tempo, quando eu falo da questão dos pontas do Flamengo, o Flamengo conseguiu muitas vezes criar porque o Flamengo é um time muito bem trabalhado sob o ponto de vista tático. Conseguiu muitas vezes achar os meias ali entre as linhas, atrair marcação e colocar o Michael em ótima condição de um contra um. Do lado esquerdo, o Ryan não estava conseguindo fazer a volta com eficiência. Só que o acabamento do Michael raramente é o melhor. Não tem sido o melhor, né, nos últimos tempos. Esse não é um grande momento dele.
É isso que eu chamo a atenção sobre a questão desses tantos pontos do Flamengo. Para mim, são bons jogadores, seriam titulares em muitos times do Brasil, é um elenco rico, mas não são jogadores com um desequilíbrio tão frequente assim quanto outros jogadores do elenco do Flamengo. O lado esquerdo do Flamengo funcionou bem quando o Flamengo conseguiu concentrar jogadores ali, né? Às vezes o Gerson atravessava, encontrava a Arrascaeta. Quem sofreu um pouco no primeiro tempo, para mim, foi o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, uma função similar, vamos dizer, a do Alexandre, vendo o jogo mais por trás. Ele não é um grande organizador, ele é mais um jogador de força e de passagem, né? Enfim, são várias questões. Um elenco muito forte, mas eu não acho que hoje tenha sido uma grande... Embora o Flamengo tenha feito do goleiro do Vasco, é paradoxal mesmo. O grande nome do jogo, eu não acho que foi uma grande atuação ofensiva do Flamengo. Agora, ainda sobre o Vasco, Moreno, tem algumas coisas para a gente falar aqui. Uma positiva que é a parte com bola. Achei que o Vasco melhorou muito com bola hoje, especialmente no primeiro tempo. Acho que o Jair melhora o time com bola? Com bola muito. Ele não é um jogador que sem bola talvez te dê a mesma segurança. Mas a saída melhora. Como já tem um pouco mais de qualidade à frente, o Coutinho melhorou. O Nuno foi um ótimo achado, o Vasco consegue articular. Mas aí tem a consequência disso, que é o que eu ia perguntar. O Vasco, para mim, continua dando muito conforto para o adversário quando o adversário tem a bola. Muito pouca pressão no homem da bola. Então, o homem que está com a bola, ele raramente se sente pressionado. Então, os passes ficam muito confortáveis, né? E hoje, eu acho que o Gumoro fez um grande jogo. Sim. O Gumoro fez um grande jogo hoje. Foi, muito bem. Né? Foi muito bem. Ainda assim, é muito espaço para ele correr. Ele é um jogador que não tem substituto no Vasco. Eu confesso que quando eu vi a escalação, eu estranhei o Jair como titular. Porque até por imaginar que fosse ser um jogo onde o Vasco entraria para uma marcação muito forte, muito pesada, num bloco mais baixo, eu imaginava que seria o Matheus Carvalho junto com o Hugo Moura, que são dois jogadores com essa característica mais de pegada que não é exatamente a do Jair. Mas o Jair, assim, acho que até que fez um bom jogo. Não senti hoje o Vasco, o meio de campo do Vasco exposto, como a gente tem visto frequentemente. Agora, eu acho que essa questão do conforto para o adversário o Vasco dificilmente sobe para pressionar a saída de bola do adversário. Aí eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, a confiança. Primeiro, uma questão do próprio momento do clube, uma questão de organização e de característica dos jogadores. Característica decisiva. Porque, assim, o Verratti é um cara que se mata no jogo. O Verratti, 47 do segundo tempo, ele tá dando carrinho na lateral, tá voltando. Mas, assim, não é a característica do cara. Se você botar ele para ficar dando pique de 20, 30 metros, um atrás do outro, em sequência, em mudança de direção, você mata o Verratti. Coutinho, nem se fala. O Ryan também não é esse jogador de agressividade sem a bola. Ele é um jogador de potência, de velocidade, de finalização, de chute, mas não é esse cara de acompanhar a lateral, de marcar, e até por conta disso, como vocês citaram, de certa forma, ali pelo lado direito, o Paulo Henrique, em determinados momentos, acabou ficando sobrecarregado. Então, quando você coloca isso na balança, questão da confiança, a questão da desorganização e a dificuldade do time ali, e a questão da característica, eu acho que faz com que fique mais cômodo você esperar o seu adversário vir para roubar essa bola num bloco ali intermediário ali no meio campo, para aí você tentar acelerar o jogo. Mas acho que falta para o Vasco assim, um pouco mais de criatividade. Acho que tem muito a ver também com uma queda de rendimento do Piton, principalmente em relação ao que foi o ano passado, que assim, desequilibrou em vários jogos. A jogada mais manjada do Vasco, que era o cruzamento do Piton na cabeça do Verratti, aconteceu em alguns momentos nessa temporada, mas o Piton tem tido uma queda de rendimento. Agora, por outro lado, o Nuno tem aparecido bem, mas o Coutinho hoje ainda foi abaixo dos últimos jogos. O Coutinho ainda falta em termos de regularidade, em termos de ter mais volume, de ser esse cara criativo, esse maestro que a torcida do Vasco espera que ele seja do time. O Coutinho ainda, para mim, ainda não está conseguindo entregar. Eu acho ele tem alguns lampejos dentro de alguns jogos, mas dificilmente a gente consegue pegar assim uma fatia de 45 minutos do Coutinho de grandes atuações. Talvez o jogo no Peru pela Sul-Americana tenha sido ali a melhor atuação dele mais recente com o Vasco, assim, em termos de tempo, mas normalmente são fragmentos de jogos. Eu não acho que um jogo como o de hoje não facilita ele, porque é normal que quando o Vasco recupera a bola num jogo como hoje, que ele não consegue ter volume o tempo todo, o adversário se impõe mais, o campo está grande, né? As distâncias são grandes para correr com a bola, para percorrer. Em geral, ele não tem tanta gente próxima para um jogo mais curto, para articular com ele, para se juntar. E o Flamengo, ao contrário do Vasco, marca alto. Os zagueiros jogam numa linha mais alta. Isso. Os melhores, ele tem tido momentos melhores, ele de fato cresceu, né? O melhor momento dele desde a volta ao Vasco, hoje um pouco abaixo,
Mas, por exemplo, em alguns jogos, por mais que se discuta, e acho normal discutir o Garré, por exemplo, não se adaptou totalmente, mas em muitos jogos o Garré atravessava da direita para a esquerda, juntava com o Nuno, com o próprio Coutinho. Ele tinha opções um pouco mais para um jogo curto, para trocar passe, para dialogar. Acho que quanto mais você oferecer ao Coutinho um campo muito grande para ele percorrer, vai criar mais dificuldade. E acho que tem uma outra questão também, que eu acho que é fundamental para qualquer meia pifador, como a galera chama hoje em dia, né? Que é o caso do Coutinho. Você ter flechas na frente, né? A falta de flechas na frente, falta de jogadores de velocidade que consigam atacar o espaço, que consigam ir às costas da defesa para tentar receber uma bola, o Vasco quase não tem. Então acaba que o jogo do meia fica naturalmente um pouco mais burocrático, com passes mais laterais e menos decisivos nos jogos, né? Então acho que é algo que atrapalha o futebol do Coutinho também, pelas circunstâncias do time do Vasco de hoje. Vamos dar uma olhada no que disseram os treinadores. Carille e Filipe Luiz falaram depois do jogo sobre o empate em 0-0 e a gente mostra aqui para vocês agora. A gente vem nessa sequência como todos e a gente sabe que para esses grandes jogos precisa ser intenso, né? O que mais me deixa feliz hoje foi o comportamento, algo que eu cobrei muito no intervalo contra o Ceará e no final do jogo. Perder, ganhar, empatar faz parte do jogo, mas da forma que isso acontece. Então todos nós, né, até os jogadores também muito indignados com o comportamento lá. E hoje teve um comportamento bem positivo, né? Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols, né? A resposta foi muito boa desse grupo depois da cobrança que nós fizemos. Fábio Carille, boa noite. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Hoje a gente teve bastante duelo físico, né? Por conta da intensidade do Flamengo e também das escapadas que o Vasco teve até com o Ryan, né? E a gente observou uma reposição que não foi... não teve o mesmo nível daquilo que começou com aquilo que era necessário para o segundo tempo. Eu queria que você avaliasse essas reposições, principalmente um jogo de duelo físico, e se essa partida fosse em São Januário, você se aproximaria da vitória ou não? Eu já falei isso algumas vezes, né? Todos os jogos do Vasco, se possível, eu quero jogar em São Januário. É a nossa casa. Já falei isso também desde a minha apresentação, o quanto é difícil jogar ali. Eu sei o quanto que é, como atleta e como técnico, às vezes que eu vim, e auxiliar também. Mas a gente sabe que a polícia não libera para esse jogo. Então a gente não tem muita escolha. Já falando sobre isso, temos uma decisão terça-feira, espero demais o apoio do torcedor. Jogo importante, 2 equipes com 4 pontos. Sabemos que classifica um só. O segundo vai para uma repescagem contra o terceiro da Libertadores. Vai ser muito importante que a torcida vá e nos apoie, jogue com a gente ali, que a gente sabe o quanto que a gente se torna mais forte. Em relação às reposições, eu acho que no final do jogo ali a gente deixou de jogar. A gente teve situações de ter passe e a gente preferiu isolar e se fechar. A gente tinha passe por perto e a decisão nossa não foi de ficar com a bola, foi para desfazer dela. E aí o que a gente tinha programado, trabalhado e para o jogo acabou fugindo um pouco na parte final. A gente teve chance sim de fazer passe, depois a gente assiste o jogo com calma para saber o porquê, mas fiquei com essa sensação que a gente poderia ter tentado jogar mais, a gente desfez da bola. E aí as nossas substituições não funcionaram porque a gente também não ficou com a bola. Tá aí, Fábio Carille falando, acho que Carille ganhou pontos, não, depois do jogo de hoje, pelo que ele conseguiu fazer com o time para esse jogo contra o Flamengo, a maneira como o Vasco conseguiu competir no primeiro tempo, algo que não vinha acontecendo assim nos últimos clássicos, com exceção daquele do Engenhão, onde não houve jogo praticamente, né? Mas pelo menos o Vasco competiu e conseguiu equilibrar um pouco mais no primeiro tempo, não achou? Assim, eu confesso que quando a permanência do treinador começa a ficar uma coisa de... Nesse dia você ganha ponto, no outro dia você perde ponto, me passa a sensação de que a convicção no trabalho dele não foi... porque a gente comenta isso aqui, não é porque a gente resolveu atribuir pontos a ele, não. Porque a gente conversa com pessoas e sabe que até mesmo dentro do clube já não é a mesma convicção. E acho que isso limita muitos trabalhos no Brasil também, né? Você no lugar de tentar
dar alguns passos adiante, que você ouse um pouco, você começa a defender a sua posição, porque você sabe que se você não fizer isso, você não tem a outra semana para trabalhar. Eu acho isso tudo muito, muito delicado. É um pouco o retrato da expectativa, né? O Léo Jardim foi o melhor jogador em campo, mas se esperava menos do Vasco do que do Flamengo. Assim, em termos de convicção, na minha opinião, nunca se teve com relação ao trabalho do Carille à frente do Vasco. Era uma questão mesmo de ter resultados, e se os resultados viessem, aí sim aparecia a convicção. De fato, pela atuação de hoje ganhou pontos, mas o problema é que o passivo dele é muito grande, né? E a sequência do Vasco é uma sequência difícil. São vários jogos decisivos agora em sequência. Você pega Lanús pela Sul-Americana, depois Cruzeiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, aí Operário fora de casa pelo jogo de ida da Copa do Brasil e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma sequência pesada aí pro Carille, mas, assim, de certa forma, se conseguir encaixar uma boa sequência de jogos e de desempenho, pode dar um oxigênio a mais para ele. Vamos ouvir também Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, depois do empate em 0-0 com o Vasco, deu entrevista coletiva e vocês vão ver agora aqui no Troca de Passes. Não vi em nenhum momento excesso de confiança. Aliás, eu prefiro o excesso de confiança que a falta de confiança, né? Mas em nenhum momento eu vi excesso de confiança. Ao contrário, jogadores super intensos, querendo vencer em todo momento, acelerando as jogadas, tentando fazer um jogo para frente, vertical e até pecando em excesso por isso, muitas das vezes, principalmente no primeiro tempo, mas fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola, colocamos o adversário onde a gente queria que ele tivesse, mas o adversário que está muito bem treinado, muito bem organizado. A gente vê que tem muitas coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Não é fácil de entrar, não foi fácil no Carioca em nenhum dos jogos e não ia ser fácil hoje, mas nós fizemos muitas chances e o goleiro dele sai como o melhor em campo. Portanto, esses dias acontecem, a gente tem que esquecer, deixar o resultado e olhar realmente o que foi feito. Acredito que a equipe fez um grande jogo, cometemos alguns erros sim, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade, mas como eu falei, para mim, na minha opinião, fizemos um jogo onde merecemos mais. Felipe, aqui, Thiago Lima do GE. Eu queria te perguntar qual sensação você sai desse jogo? É um jogo onde o goleiro adversário sai com o melhor em campo. E no segundo tempo, com a dificuldade de entrar na área do Vasco, você não chegou a pensar em colocar o Luiz Araújo por conta da finalização, a boa finalização que ele tem de fora da área? Obrigado. Desculpa, no começo você falou o quê? A pergunta? Do empate? Bom, não, claro que a gente esperava vencer um jogo. Entramos em todos os jogos para vencer, mas sabemos que o clássico nunca é fácil, tem esse componente mental, né, e esse componente da torcida que mexe muito e fica esse jogo muito mais agressivo, muito mais intenso que os outros jogos. Mas então uma sensação sempre quando a gente não vence é uma sensação ruim, porque o Flamengo entra no campo para vencer todos os jogos e da minha parte principalmente queria ter vencido, né, mas e o outro foi? Do Luiz Araújo. Do Luiz Araújo, pois eu optei pelo Plata jogar uns minutos de 9 no lugar do Bruno. Aí depois, com a entrada do Pedro, passei o Plata para a posição natural dele e naquele momento que o time fiquei com uma troca ainda para o final, mas eu entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação e mais também estabilidade na hora da perda da bola, né? Então na transição defensiva ele ia controlar melhor, entrava fresco, o Nico já vinha baixando um pouco o ritmo e optei por essa troca, mas a troca do Luiz era uma troca que eu tinha pensado no lugar do Arrasca, principalmente por isso, mas na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, eu optei pelo Alan para retomar o controle e tentar empurrar o Vasco para a área deles. Assim conseguimos, tivemos mais 2 chances aí no final, mas infelizmente o goleiro deles, Léo Jardim, fez grandes defesas. Tá aí Felipe Luiz, né? Sempre muito cortês, né? Muito elegante. Ele, em todas as entrevistas, ele faz elogios rasgados. Olha, nação, o empate foi frustrante, sim, porque o Flamengo jogou melhor, dominou,
criou as principais chances, mas esbarrou num goleiro em noite inspirada. O Léo Jardim foi o nome do jogo e segurou o resultado para o lado do Vasco. Mas vamos falar a real. Se continuar jogando com essa intensidade e criando tanto assim, os gols vão sair naturalmente. O Mengão segue na liderança e com margem para crescer ainda mais na temporada. Agora é foco total na Libertadores contra a LDU. E aí? Curtiu o vídeo? Então já fortalece o canal. Deixa o like, comenta aqui o que você achou do clássico e compartilha com os amigos que são Mengão também. Se ainda não for inscrito, se inscreve agora para não perder nenhum conteúdo. Aqui é o Outro Patamar, onde o Flamengo é assunto de verdade. Até o próximo vídeo e... vamos, que o Mengão é outro patamar.